Queridos, eu queria que você tivesse uma paciência enorme comigo hoje. Primeiramente, porque a gente tem muitos textos bíblicos e eu creio que nós não vamos ter tempo para discorrer de todos os textos bíblicos que falam sobre a pessoa de Jesus, seja da sua divindade, seja também da sua humanidade. A gente não vai ter tempo suficiente hoje para tratar sobre isso. E aí que eu peço paciência para você e, ao mesmo tempo, eu queria pedir para você o seguinte: você anotasse o meu e-mail e aí você encaminhasse um e-mail pedindo para mim esse slide. E aí seria interessante depois, com mais calma, durante a semana, você vai poder estudar todos os textos bíblicos, comparar tudo aquilo que nós falamos hoje. Tá? Você pode dar depois uma pausa no vídeo e falar assim: olha, eu queria entender mais sobre o que o texto fala sobre a divindade de Jesus, olha, o que o texto fala sobre a humanidade de Jesus, ou o que o Antigo Testamento fala sobre isso, o que o Novo Testamento fala sobre isso. Então, eu queria que você tivesse uma paciência assim, tremenda comigo hoje, e também anotasse meu e-mail. O meu e-mail é Thiago, com TH, .convento@gmail.com. Você pode procurar depois no boletim da igreja, e aí você também tem todas as informações ali do meu e-mail, e aí eu posso encaminhar em PDF para você o estudo de hoje daquilo que nós vamos falar sobre Jesus. Tem um autor muito interessante, algo que eu gosto muito dele, Mark Driscoll. Ele escreveu vários livros, ele escreveu sobre a vida de Jesus e sobre quem é Jesus, e no seu livro Jesus Vintage, ele fala o seguinte, que Jesus Cristo, ninguém é mais amado e odiado que Jesus. Nós vimos nas semanas anteriores sobre o nome de Jesus e também o significado da palavra ungido, ou Cristo, né? Como a gente viu na semana passada. E Jesus significa nada do que Javé é a salvação, é uma derivação do nome Josué do Antigo Testamento. E Cristo, nós vimos na semana passada que a expressão significa ungido, aquele que foi separado, aquele que foi escolhido por Deus para uma missão. Então nós vimos que Jesus ele foi ungido como profeta, como sacerdote e como o rei. Olhando então para a vida de Jesus, há cerca de 2000 anos, Jesus ele nasceu 2020 anos atrás, né? A gente podemos olhar que Jesus ele nasceu ali numa cidade rural, uma cidade pobre. A mãe de Jesus era uma adolescente pobre, solteira, e provavelmente ela foi ridicularizada por ter falado que ficou grávida pela obra do Espírito Santo. Jesus ele foi adotado por um simples carpinteiro chamado José e passou seus 30 anos ali da sua vida numa obscuridade, batendo martelo com seu pai. Então a gente não tem muito sobre a história de Jesus, esse período ali da sua infância até o seu início de ministério ali, 30 anos, mas sabemos que ele trabalhou juntamente com seu pai na carpintaria. Por volta então de 30 anos, Jesus então inicia seu ministério ali pregando, curando, e aí incluía cura, incluía pregações, incluía alimentar os pobres e famintos, socializar com os marginalizados e também com aqueles que eram pervertidos, bêbados e ladrões. Era esse tipo de pessoa que Jesus convivia. E o ministério de Jesus, então, quando a gente olha, ele dura pelo menos 3 anos ali, e aí Jesus ele é condenado à morte por se declarar Deus. Foi esse o fato que levou os judeus, foi esse fato que levou os próprios fariseus, os escribas, os religiosos da época, condenarem Jesus. Jesus foi condenado à morte porque ele se declarou como Deus, ele se declarou Deus ali. Ele então morre de forma vergonhosa numa cruz, com milhares de pessoas antes e depois dele. Então, à primeira vista, olhando para o currículo de Jesus, nós podemos olhar que Jesus parece bem simples. Ele nunca viajou muitos quilômetros de distância, ele nunca ocupou um cargo político, ele nunca ali escreveu um livro, ele não se casou, ele nunca fez uma faculdade e também ele nunca visitou uma cidade tão grande daquela época. Ele morreu desabrigado, ele morreu pobre. Essa é a descrição que a gente tem de Jesus. Jesus, porém, é a pessoa, como diz Mark Driscoll, é a pessoa mais famosa em toda a humanidade. É interessante que quando nós olhamos para o calendário, nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não somente isso, a gente observa também que Jesus, a gente encontra canções que falam acerca dele.
A gente também tem livros que falam sobre Jesus, a gente tem filmes que falam sobre Jesus, a gente tem séries que falam sobre Jesus, e a gente tem aparições de Jesus até mesmo nos desenhos animados. Então, o que a gente olha em todo esse movimento de Jesus é que nenhum exército, nenhuma pessoa ou nenhum império mudou a história da humanidade como Jesus, o desabrigado. Por volta de 2000 anos ter caminhado sobre a terra, Jesus ele continua popular. Se você for para os rincões mais distantes e falarem acerca de Jesus, as pessoas vão saber quem é. Jesus ele continua popular. E o próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, 11, versos 3 a 4, nos fala sobre Jesus. E fala sobre as opiniões a respeito de Jesus, praticamente em todas as culturas. Eu queria ler esse texto com vocês, 2 Coríntios 11, 3 a 4. Nós vamos evitar de colocar vários textos bíblicos nos slides, porque são inúmeros, né? Então, 2 Coríntios 11, 3 a 4 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas o espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerareis. O que a gente vê nesse texto é simplesmente Paulo falando o seguinte: olha, Jesus é tão simples, né? A simplicidade e pureza devidas a Cristo, mas muitos tentam criar teorias, muitos tentam criar filmes para relatar quem é Jesus, muitos fogem também daquilo que o evangelho descreve acerca de Jesus, e hoje nós vamos fazer o seguinte: o nosso intuito hoje é basear o estudo pela Bíblia, pelo aquilo que o próprio Jesus fala sobre Ele mesmo. A gente precisa entender um primeiro momento por que nós estamos estudando o credo apostólico. E a razão dessa série é que o credo apostólico é um resumo da fé cristã. A gente tem cada vez mais aprendido e crescido no vocabulário acerca da nossa fé. E é importante a gente fazer todos os domingos, quando nós estamos estudando o credo, citá-lo aqui não apenas para uma citação qualquer, mas para uma memorização, até mesmo para a gente memorizar esse resumo da fé cristã. E se alguém perguntar algum dia, olha, o que você crê? Você pode dizer, olha, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Olhando um pouquinho, então, a gente viu que Jesus ele é tanto amado e odiado, e o quanto Jesus ele é citado por muitas pessoas e culturas e também pelas religiões. Nós vamos pontuar algo a respeito disso. Vamos ver então o Jesus da cultura pop. Na televisão, Jesus aparece com frequência nos desenhos animados. Se você assistir os Simpsons ou o South Park, você vai encontrar muitas vezes cenas de Jesus aparecendo ali e dando algum ensinamento moral, dando alguma ideia para os personagens ali do desenho animado. Não somente isso, cerca de 100 filmes sobre Jesus já foram feitos, inclusive grandes sucessos de bilheteria, como A Paixão de Cristo, como até mesmo O Código da Vinci, e até mesmo existem filmes que são tão bizarros que falam sobre Jesus, como um filme canadense chamado Jesus Cristo, o Caçador de Vampiros. Ele é um Jesus, e ele se reúne com um lutador mexicano, os Santos, para lutar com um exército de vampiros ali, que podem andar na luz. Então a gente vê que na cultura pop, em filmes, é retratado sobre a vida de Jesus. Na música, desde o rapper Kanye West, e até mesmo dos roqueiros The Killers, ou os roqueiros punk do Green
Green Day, nós vemos expressões sobre Jesus. Até mesmo no cantor de especial de Natal, Roberto Carlos, nós temos aquela música, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ou uma banda de maior sucesso no mundo inteiro, a banda U2, eles cantando sobre Jesus. Se você lembrar do líder dos Beatles, John Lennon, ele disse certa vez o seguinte: agora somos mais populares do que Jesus. Então, na cultura pop, nós temos citações nas músicas, nós temos citações também de pessoas dizendo o seguinte: olha, nós somos tão populares como Jesus. Nós também temos, na nossa questão da cultura pop, nós temos até que os homossexuais tem a sua versão de Jesus. Eu não sei se vocês acompanham sobre candidaturas da Prefeitura de São Paulo, mas nessa semana a deputada federal, Sâmia Bonfim, ela resolveu ali se candidatar à Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, e aí ela chamou como vice para a prefeita ali da cidade, simplesmente uma trans, conhecida como Reverenda Alexia Salvador. E sabe o que ela afirma ser sobre Jesus? Ela afirma que Jesus foi o primeiro homem trans. Ele trans no sentido de que ele era divino e se tornou humano. O retrato de Jesus como homossexual também aparece em livros e peças teatrais. Não somente na televisão, não somente em filmes, não somente no mundo da música, não somente também no movimento homossexual, mas também a gente tem no mundo dos esportes. Você deve lembrar de um jogador que, quando fazia o gol, ele levantava o dedo para o alto, talvez falando que ele era o número 1 ou apontando para Jesus, mas a gente vê que jogadores colocam faixa 100% Jesus, talvez o menino Neymar, ele coloca isso, né? E outras pessoas falam assim, olha, eu devo tudo isso ao cara lá de cima. Então, na cultura pop, nós temos ali a própria pessoa de Jesus sendo ali anunciada, falada de forma deturpada e, às vezes, de forma verdadeira. Nós vemos também que o Jesus das seitas, é incrível como algumas pessoas têm a audácia de afirmar que todas as religiões basicamente ensinam uma mesma coisa. E eu quero dizer para você o seguinte, o cristianismo, ele destoa de todas as religiões. A maioria das religiões diz o seguinte, que nós precisamos fazer algo. E o cristianismo bíblico, aquilo que nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Cristo fez tudo. E o que nós precisamos fazer é crer apenas. Então, cristãos liberais, algumas pessoas da igreja contemporânea dizem que Jesus era um homem bom, mas não são claros com relação à sua divindade. E aí nós temos, então, as seitas como Testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus era um anjo, o anjo Miguel, um anjo criado, um ser criado que se tornou homem. Nós temos, então, o mormonismo que ensina que Jesus não era Deus, mas somente um homem que se tornou de muitos deuses. Eles também ensinam, o mormonismo, que Jesus provavelmente era polígamo e meio-irmão de Lúcifer. Se você quiser, você pode encontrar sobre alguns vídeos falando sobre as Testemunhas de Jeová e também de Testemunhas de Jeová e também sobre o mormonismo, que são os mormons. O Jesus do ocultismo, nas reuniões da loja maçônica, as escrituras são lidas intencionalmente, omitindo-se o nome de Jesus. Eles chamam de o grande arquiteto. O escritor famoso da Nova Era, Levi Dowling, a Nova Era fala sobre a Nova Era no aquário, como viria, ou a Nova Era em peixes, onde seria trazido a paz a toda a humanidade. Diz o seguinte, que Jesus passou por 7 níveis ali de iniciação, uma cerimônia ocultista no Egito, com um 7º grau fazendo dele o Cristo. Então, Jesus teve que passar por esses 7 níveis aí. O Jesus das religiões, nós olhamos para o budismo e eles pregam que Jesus não era Deus, mas que ele era um homem iluminado, assim como Buda. O hinduísmo fala que com suas muitas visões, Jesus não considera o único Deus, mas provavelmente ele era muito parecido ali, semelhante ao Krishna. O islamismo ensina que Jesus foi simplesmente um homem e um profeta inferior a Maomé. É isso que diz as religiões. O Jesus dos demônios. Enquanto muitas pessoas diziam que Jesus era possuído por demônios e tinha perdido o juízo, os demônios eram mais inclinados a acertar, a dizer, olha, esse aí é o Filho de Deus.
Quando a gente olha então para esse texto de João 10:19, nós temos o seguinte: rompeu nova dissensão entre os judeus, muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, por que ouvis? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos de cego? O que nós olhamos é que aqueles ouvintes do primeiro momento ali de Jesus, eles simplesmente negavam quem era Jesus, mas nós temos que os próprios demônios falavam, olha, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus. Então nós temos que os próprios demônios creem, né? O próprio Paulo fala sobre isso, que eles creem e tremem. O Jesus de Jesus, e nós temos aqui então inúmeras perguntas. Quem é Jesus realmente? Ele é um homem bom ou Deus? Ele será meio-irmão de Lúcifer, como diz ali os mormons, ou ele é um profeta, como diz o islamismo? Será que Jesus ele é um mentiroso ou um homem que fala a verdade? Será que ele é um terapeuta, ou um comunista, ou um comediante, ou apenas meu santo amigo íntimo? Tantas coisas já foram ditas por Jesus, que me parece mais apropriado deixar que Jesus fale de si mesmo. E é sobre isso que nós vamos fazer hoje, deixar que Jesus fale dele mesmo. Nós não vamos ter tempo para analisar todos os textos bíblicos que vão aparecer sobre definições acerca de Jesus, mas eu queria que você tivesse paciência, depois com mais calma, ler cada um desses versos, ok? A unipersonalidade de Jesus, é sobre isso que nós vamos falar, depois a gente vai definir sobre o que é essa unipersonalidade de Jesus. Mas precisamos dizer o seguinte, que Jesus ele contém divindade e humanidade, é isso que fala da sua encarnação. Ele foi sempre eterno e ele entra na história, na figura humana, mas ele não deixa de ser Deus. Ele também, não há uma mistura entre divindade e humanidade. Não há momentos que Jesus atua como Deus e atua como homem. O que nós queremos afirmar é que quando Jesus entrou nessa história, ele entrou como Deus-homem. E em todos os momentos ele agiu como Deus-homem. Ele falou como Deus-homem. Ele curou como Deus-homem. O seu ministério foi carregado de Deus-homem. Na cruz, Deus-homem. 100% Deus, 100% homem. Não há nenhum momento que Jesus ele deixa de ser. Não é um Jesus esquizofrênico. Agora eu sou Jesus, sou Deus. Agora sou Jesus, o homem. Não. Jesus, ele é Deus-homem e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero convidar você a abrir, então, em João, é onde a gente tem discorrido, né? Temos falado sobre o Evangelho de João, a partir desse credo apostólico. Nos versos 45 e 47, nos diz assim, mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus está afirmando o seguinte, olha, eu sou humano, porém não tenho pecado. Alguém pode me convencer de pecado? E ele continua, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Em 3 versos, Jesus apresenta tanto a sua humanidade como a sua divindade, mostrando que ele é homem sem pecado, que ele padece de forma humilhante, porque é isso que nós falamos, o estado de humilhação de Jesus, mas ao mesmo tempo nesses versos 47 ele afirma aí que ele é Deus. Ele fala assim, olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus. Vamos ver então a divindade de Jesus e depois nós vamos ver a humanidade. A divindade de Jesus, sua divindade entre o Antigo e o Novo Testamento. O que nos causa mais, assim, quando a gente olha sobre a pessoa de Jesus, muitos falam assim e pensam que Jesus só veio a existir a partir do seu nascimento. Eu quero deixar claro para você que Jesus ele é eterno, ele sempre viveu. Jesus não foi criado por Deus Pai, ele sempre existiu. Ele é Deus eterno, como Deus Pai é eterno, como o Espírito Santo é eterno. Então Jesus já existia no Antigo Testamento. Ele não veio aparecer apenas no Novo Testamento. Então nós olhamos aí a sua divindade entre o Antigo e Novo
Testamento. Quando nós olhamos aí que a Bíblia declara e demonstra com inúmeros versículos que Jesus é Deus. Nós vamos apenas ver 2 versículos, como o versículo de Salmo 45, de 6 a 7, como Hebreus de 1 a 8. Nós vamos ver um comparativo aí. Quando a gente olha para o Antigo, nós temos uma citação e no Novo nós temos essa mesma citação. Olha o que diz no Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus contemporâneos. O Salmo é 45. Quando a gente olha para o Novo Testamento, em Hebreus nós temos: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso. Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Talvez você vai falar assim: mas o autor de Hebreus, ele pegou uma citação ali, os Salmos, e enfiou ali e falou que é Jesus. Querido, o salmista fala sobre Jesus, e nós temos ali a confirmação do próprio texto de Hebreus falando sobre isso. E não somente isso, nós temos outros textos, como o Salmo 110, em comparativo com Atos 2, nós temos o texto de Isaías 9, nós temos o texto de Lucas. Depois você pode ver com calma todos esses textos que apontavam para a divindade de Jesus no Antigo Testamento, e aí nós temos a confirmação no Novo. Não apenas isso, a divindade de Jesus ela é reconhecida pelo Pai, pelo Deus Pai, e ela é reconhecida pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos então para Mateus, verso 3, 16 a 17, nós temos ali o próprio Jesus ouvindo dos lábios do Deus Pai, né, a expressão: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Neste momento que Jesus ali foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então, a sua divindade ela é reconhecida não apenas por Jesus, mas pelo Deus Pai e pelo Espírito. O próprio Cristo reconhece a sua divindade. E aí nós temos inúmeros textos que falam sobre isso. A gente tem textos em Mateus, temos textos em João, e aí João fica muito nítido essa expressão que de Jesus é divino. Jesus, ele é Deus. A sua divindade reconhecida pelos seus próprios discípulos. Os discípulos de Jesus, eles vão ali ao longo do ministério de Jesus anunciando que Jesus é Deus. Nós temos aquele momento que o próprio Pedro, quando ele se depara com Jesus, ele cai em terra e fala assim: olha, ai de mim pecador, porque estou diante do Deus eterno. Nós temos outras expressões, como Tomé diz: esse é o Deus meu. Então a gente tem essas expressões. Os próprios demônios reconhecem que Jesus é Deus. Mateus 8, 29, Marcos 1, 23, nos fala sobre isso. Então, a sua divindade ela é reconhecida pelo Pai, pelo Espírito, pelo próprio Cristo, pelos discípulos e pelos demônios. A sua divindade ela é certificada através de títulos que recebeu que eram aplicáveis somente a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, verso 1. Nós temos também textos como Romanos 9, 5, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, nós temos 3, 16, nós temos Tito, Hebreus 1, 8, 2 Pedro 1, 1 e 1 João 5, 20. Então, através de inúmeros títulos que Jesus ali são expressados na pessoa de Jesus, eles eram aplicáveis somente a Deus. Olhamos também que a divindade de Jesus, as Escrituras atribuem a Cristo diversas perfeições que são próprias de Deus. A onipresença de Jesus. A encarnação do Verbo não significa a prisão do Logos no corpo de Cristo. A segunda pessoa da Trindade está de fato encarnada, mas também continua presente em todos os lugares, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Quando nós participamos da ceia do Senhor nessa igreja, Jesus se faz presente. Quando uma outra igreja ela realiza a ceia do Senhor, Jesus Cristo se faz presente. A gente precisa lembrar que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Mas isso não significa que Jesus foi aprisionado neste corpo, que Jesus ele está em todos os lugares. Essa onipresença de Jesus. O próprio Jesus fala assim que a gente, quando entramos no nosso quarto e oramos em secreto, nosso Pai nos ouve, mas as nossas orações precisam ser feitas no nome de quem? De Jesus como nosso
advogado. Jesus ele está em todos os lugares. A onipotência de Jesus, nós temos diversos textos que falam sobre o Jesus poderoso. Na sua encarnação, Jesus ele se esvaziou, e esse esvaziamento não significa que ele deixou de lado o seu poder, mas apenas se conteve. Muitas vezes nós vemos Jesus contendo o seu poder. Quando ele estava ali no jardim, ontem mesmo falando com jovens sobre isso, o próprio Jesus ele fala assim, olha, eu sei qual é o cálice que está à minha frente, eu sei que eu vou ser traído, eu sei que eu vou ser rejeitado, será que eu preciso orar ao Pai para que o Pai possa me dar um outro caminho? E aí nós temos o próprio Jesus falando o seguinte, não, é para isso que eu vim para salvar. Nós temos então que esse poder, Jesus ele apenas se conteve, mas vemos ele também usando o seu poder na natureza, como nós ouvimos na semana passada, o próprio pastor Gediel falando sobre o milagre daquele momento onde Jesus está passando ali e há uma grande tempestade e Jesus acalma a tempestade. Jesus ele usa o poder sobre a natureza, Jesus ele usa o poder sobre os milagres, Jesus usa o poder na ressurreição. Em todo o seu ministério nós vemos Jesus usando o seu poder. Onisciência. Jesus, em seu estado de humilhação, ainda que não saibamos compreender adequadamente isso, sua onisciência foi usada de forma restrita. É interessante que há um texto, provavelmente desses textos que nós colocamos aí, onde Jesus conhecia o coração humano. Ele tinha essa onisciência também no seu ministério. Além disso, além da onipotência, onipresença, onisciência, nós temos que Jesus, ele é imutável. Quando nós olhamos para um texto em Hebreus que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não existe mudança de variação em Jesus. Jesus ele é imutável. Jesus também ele é eterno. Quando nós olhamos para Isaías 9,6, fala que ele é o príncipe da paz, ele é o Deus eterno. E aí a gente tem outros textos, como Miqueias, João fala sobre isso. Ele estava no princípio com Deus. 2 Coríntios 8,9, Colossenses, Apocalipse 1,8. Nós temos esse Deus que é Jesus, que ele é eterno. Fala também da sua santidade. E aí a santidade não apenas é alguém que é separado do pecado, mas é separado para uso exclusivo da obra de Deus. E nós sabemos que Jesus ele foi ungido como profeta, sacerdote e rei. A vida em si mesmo, ele diz, olha, eu sou a vida eterna. Eu sou aquele que pode dar a vida para vocês. Olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então nós vemos expressões que são características próprias de Deus. E o próprio Jesus afirmando, olha, eu tenho vida em mim mesmo. As Escrituras ainda atribuem a Cristo a realização de obras que são prerrogativas divinas, como curas sobrenaturais, como poder sobre a criação, poder sobre os demônios, poder para perdoar pecados, poder sobre a questão do sábado. O próprio Jesus fala sobre isso, que ele é o descanso necessário para nós. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Criação e preservação. O próprio Jesus, ele tanto criou como preserva a criação. Ele é o autor da salvação e também ele fala que ele é aquele que escolheu ali na eternidade os seus escolhidos. Não apenas isso, a santificação é prerrogativa de Deus Pai, mas também de Deus Cristo. O envio do Consolador, o Espírito Santo, o próprio Jesus fala sobre isso. Olha, quando eu for ao Pai, eu vos enviarei o Consolador. A ressurreição de seu povo, João 6, verso 40, fala que ele é a ressurreição e a vida. E o juízo final, a gente tem vários textos falando sobre isso, que ele virá para julgar vivos e mortos. Então, coisas relacionadas, obras que são relacionadas, que são prerrogativas divinas, nós vemos o próprio Jesus tomando e realizando essas obras também, mostrando que ele é Deus. Outros fatores que atestam a divindade de Cristo Jesus, como a adoração atribuída, tributada a ele, bem como as orações. Nós encontramos ali que somente Deus deve ser adorado. Se você for lá em Deuteronômio 6, verso 13, nos diz o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mas quando a gente vai para Mateus 4:10, nós temos então o seguinte: o próprio Jesus afirma, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto.
Porém, nós encontramos inúmeros textos que falam que Jesus, ele aceitou ser adorado, como Mateus 14:33. Eu gostaria de ler esse texto apenas com os irmãos, só para os irmãos terem uma noção aqui dessa adoração. Mateus 14:33 diz assim: E os que estavam num barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Além de Mateus 15:25, Mateus 28, verso 9, nós temos 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Filipenses 2, 9-11, e aí a gente tem inúmeros outros textos falando sobre Jesus aceitando a adoração dos homens. Isso tudo se trata da divindade de Jesus. Onipotência, onipresença, onisciência, imutável. Ele tem obras que são atribuídas, são prerrogativas divinas, o próprio Jesus realizou. Mas a gente precisa ver o outro lado de Jesus, que é a sua humanidade. E a Bíblia afirma e comprova de forma enfática que Jesus Cristo é também perfeitamente homem. Ou seja, ele viveu como um homem, sujeito aos mesmos limites do ser humano. No entanto, o que causa confusão em muitos de nós é o fato de que Jesus, sendo humano, ele não tinha pecado. Pois todo o nosso referencial de existência está em um contexto pecaminoso. Quando pensamos em ser humano, pensamos pessoas imperfeitas. E isso então causa uma certa confusão no meio de nós, quando nós retratamos sobre a humanidade de Jesus. Quando nós ouvimos que Jesus tinha senso de humor, talvez as pessoas ficam escandalizadas com isso. Quando nós ouvimos pessoas falando que Jesus, ele teve as mesmas necessidades que a nós. Ele comia, ele iria também no banheiro. Então, a gente precisa entender que Jesus era humano, a única diferença é que ele não tinha pecado. No entanto, o que causa tudo isso é essa questão de que nós olhamos para o ser humano e pensamos já na imperfeição. Mas Jesus, ele era perfeito. Ele era um homem perfeito, sem pecado. E é isso que as Escrituras nos ensinam. Vamos olhar então um pouquinho sobre isso, sobre a humanidade de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não é apresentado sobre o Jesus humano, mas já há citações sobre a presença dele em forma humana. Nós temos textos como Gênesis 3:15 e Isaías 7:14, e nós vemos esse comparativo em Mateus 1:22-23. Quando nós olhamos para Isaías 53, fala do servo sofredor, o quanto ele iria sofrer e padecer sobre a condição de pecado que foi derramado sobre ele e a ira de Deus. E nós vemos então em Atos 8:29-35, a gente vê essa expressão desse servo sofredor, e em 1 Pedro nós temos sobre isso. Vamos olhar apenas esses dois textos aqui, Gênesis e o texto de Mateus. Diz assim em Gênesis 3:15, fala que, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E quando a gente olha então para Mateus 1:22-23, diz assim, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia foi dita pela primeira vez em Gênesis 3:15. O profeta Isaías, logo a seguir, ele vai falar sobre o nascimento desse menino, que iria nascer de uma virgem e que iria ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o cumprimento dessa profecia lá atrás, da humanidade de Jesus, se fez presente quando nós olhamos para os textos do Novo Testamento. Vamos olhar então sobre a humanidade de Jesus. Primeiro, a humanidade reconhecida de Jesus. Os textos bíblicos nos provam que Jesus, ele veio em carne. Não somente isso, que as Escrituras nos afirmam que ele chamou-se homem, e assim também foi chamado, como Mateus 4:4, como Mateus 8:20, como João 8:40, e outros textos como Atos, Romanos, 1 Coríntios e 1 Timóteo. Então, não somente ele diz, olha, eu sou homem, mas ele também foi chamado como homem. A sua humanidade certificada, na genealogia nós vemos isso.
No discorrer da genealogia em Mateus, nós vemos ali que Jesus, ele vem da descendência de Abraão, de Davi e de tantos homens do passado. Quando nós olhamos para Lucas, fala que ele é da descendência de Adão, mostrando assim a sua humanidade. Quando nós vemos que Jesus, na sua humanidade certificada, ele nasceu de uma mulher. Como nós temos ali o texto de Mateus 1,18, Mateus 2,11, Lucas 2, verso 6, como Gálatas 4:4. A sua humanidade certificada, nós temos as expressões de que Jesus ele teve corpo e alma, que é sinônimo de espírito ali. Elementos que compõem o quê? A natureza humana. Como a gente pode olhar esses inúmeros textos aí que comprovam tanto que Jesus tinha corpo e alma. Jesus não era um fantasma, Jesus não era uma sombra, Jesus não era um espírito. Jesus era um humano, ele tinha corpo e alma como qualquer ser humano. A diferença é que ele não tinha era pecado. Jesus também, na sua humanidade, nos mostra que ele esteve debaixo das leis ordinárias da natureza humana. O nascimento e crescimento. Então, Jesus ele passou por esse processo. Jesus nasceu como um bebê normal, não sabendo falar, não sabendo comandar. Ele desenvolveu-se ali como uma criança comum, tendo que ser trocado, tendo que dado ser banho. Ele teve que ser amamentado, protegido, tomado nos seus braços. Enfim, passou por todas as experiências possíveis de uma criança normal. Ele aprendeu com seus pais sobre educação. Então, nós temos esse processo todo, o desenvolvimento de Jesus da sua humanidade. Jesus também, ele obedeceu às leis. Quando é apresentado uma mulher que supostamente cometeu um adultério, aqueles homens começam então com pedras ali, ao ponto de apedrejar aquela mulher. Eles chegam para Jesus e falam assim, olha, o que a gente pode fazer diante da situação? E aí Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus ele estava pautado na lei. Na lei romana dizia o seguinte, que ninguém poderia ser apedrejada, tinha que ser julgada por uma corte romana. E também na lei judaica havia o seguinte, que quando alguém cometesse um adultério, tinha que apresentar o homem e a mulher, o casal, para que então fosse julgado ali pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. Então havia ali um aspecto de obediência de Jesus. Jesus, no seu ministério, ele teve um ministério voltado para a oração. Alguém que orou constantemente, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo onipotente e onipresente. Jesus ele teve fome e sede, quando nós vemos a sua tentação. Jesus ele foi tentado muitas de vezes, como Hebreus nos diz. Jesus ele sentiu cansaço e sono. Jesus, ele teve simpatia pelas pessoas. Ele foi simpático ali, teve simpatia, teve empatia pelas pessoas. Jesus, ele chorou e sofreu pelo pecado, sofreu e chorou pela morte, ele chorou e sofreu pelas injustiças. Jesus, ele se indignou por conta das injustiças também. Jesus, ele se compadeceu. Jesus, ele admirou-se e alegrou-se. Jesus, ele amou. Como nós vemos ali que ele amou Lázaro, ao ponto de chorar por ele. Nós temos então que Jesus, ele morreu. Tudo isso faz parte ali das leis ordinárias da natureza humana. Um teólogo nos diz o seguinte, o Wayne Grudem, ele na sua teologia semática, ele diz assim, ele era tão plenamente humano que mesmo os que viveram e trabalharam com ele por 30 anos, mesmo os seus irmãos que cresceram na casa dele, não percebiam que era um tanto superior a outros seres humanos muito bons. Ao que parece, não tinham uma ideia de que ele fosse Deus vindo em carne. Então, Jesus, ele, nas suas demonstrações, era uma demonstração tanto divina como humana. Jesus, ele era um homem como todos nós, no entanto, sem pecado. Por isso, por não pecar, ele não precisava pedir perdão. Então, nós vemos esse Jesus que simplesmente obedeceu todos os mandamentos. E a gente vê a importância do ministério de Jesus, não apenas a sua entrega na cruz, mas a vida inteira foi uma vida de obediente, de um homem perfeito. Olhando um pouquinho para isso, e já chegando quase no finalmente do nosso estudo, nós podemos olhar aí então a unipersonalidade de Jesus.
O que a gente precisa ter é um cuidado todo especial, uma postura, a gente precisa nos limitar à palavra de Deus, para que não façamos afirmações que a Bíblia desconhece. Em Deuteronômio 29 diz o seguinte, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, quando nós estudarmos acerca da pessoa de Jesus, nós precisamos desbruçar diante da palavra de Deus e encontrar ali as verdades acerca da pessoa de Deus, tanto da sua divindade como da sua humanidade. Olhando então sobre isso, eu queria então responder algumas perguntas. Por que era necessário que o Redentor fosse Deus? Por que era necessário que ele fosse humano? E qual é a relação existente entre as duas naturezas, entre o Cristo divino e o Cristo humano? Qual é a relação dos dois? Então, a gente vai responder primeiro, por que era necessário que ele fosse divino? Segundo, por que era necessário que ele fosse humano? E qual é a relação das duas? Eu queria simplesmente citar alguns símbolos de fé da nossa igreja. A pergunta no Catecismo Maior 38 diz assim, porque era indispensável que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus e o poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Resumindo, o que quer dizer o Catecismo Maior? Vamos lá. Primeiro, pudesse cumprir perfeitamente a lei. É impossível a qualquer homem cumprir totalmente a lei. Foi necessário que Jesus fosse divino para cumprir toda a lei. Não somente isso, para revelar Deus e sua salvação aos homens. Em Cristo nós conhecemos o Pai e temos a salvação eterna. O próprio Jesus disse, olha, quem conhece a mim, conhece ao Pai. Para derrotar definitivamente Satanás, tirando o seu domínio dos pecadores, aliás, domínio aos pecadores escravizados. Então era para derrotar definitivamente Satanás. O próprio Jesus fala que ele entrou na casa e amarrou o valente. Fala que ele pregou na cruz os nossos pecados e também a dívida que era contra nós. Ainda sobre a necessidade de Deus, de Cristo ser divino, é que suportasse o peso da culpa do pecado do seu povo, bem como a ira de Deus que caíra sobre ele, como representante ali dos eleitos, libertando assim os seus da maldição decorrente do não cumprimento da lei. Jesus ele teve que suportar toda a culpa do pecado, como um grande para-raio. Ele suportou o pecado de todos nós e, ao mesmo tempo, suportou ali a ira de Deus que caiu sobre ele. Também a necessidade da divindade de Jesus pudesse constituir-se um caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. Essa obra ninguém poderia fazer, nenhum dos filhos de Adão, nem mesmo um anjo. Jesus, quando ele entra na história, ele mostra claramente qual é esse caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é um caminho perfeito e imaculado onde nós podemos seguir. O outro pudesse apresentar-se como sacrifício perfeito e aplicar-se ali então de forma eterna seus méritos ao seu povo eleito. Foi isso que nós falamos na semana passada, quando o próprio Jesus, que foi sacerdote, ele também foi a oferta perfeita. Mas por que era indispensável que o mediador fosse homem? Olha o que diz o Catecismo na pergunta 39 e na sua resposta. Para poder soerguer nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Como nós resumimos a pergunta 38, nós vamos resumir a pergunta 39. Então, a necessidade da humanidade de Jesus para ser um exemplo humano perfeito para seus discípulos. Então, Jesus ele foi esse exemplo perfeito para cada um de nós. Eu diria mais ainda que Jesus foi o perfeito humano, ele humanizou-se. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele vai não apenas ensinar, mas Jesus vai nos mostrar como é o viver. Eu não vejo Jesus falando assim, olha, discípulos, sentem agora que eu vou ensinar para vocês como orar.
Nós vemos que Jesus, ele orava, ele vivia a oração. E os seus discípulos perguntaram: Ué, Jesus, nos ensina como que se deve orar. Olha, nós queremos viver como o Senhor vive. Então Jesus, ele teve uma humanidade vivida, perfeita, e nos mostrando como que deve ser essa humanidade vivida e perfeita neste tempo. Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. O homem, ao pecar, perdeu o domínio sobre a criação. Jesus demonstra ali em sua vida o domínio sobre ela. Ele também foi o representante genuíno do seu povo, sendo o segundo Adão, através de quem Deus trata os eleitos, tornando-se o único mediador entre o Deus e os homens. Jesus veio salvar os homens, teria que tornar-se um homem, não um anjo. Uma outra coisa, para que estivesse sob a lei, a fim de poder cumprir para o seu povo. Além disso, a necessidade de Jesus ser humano, para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado de seu povo, já que o pecado trouxe grandes prejuízos sobre essas três áreas. Todavia, tinha que ser homem sem pecado para que pudesse apresentar-se a si mesmo como oferta santa e imaculada. Dessa forma, morresse pelos pecadores eleitos, visto que somente a carne pode morrer. Jesus também veio em forma humana para simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito às mesmas tentações. E por último, para ser o padrão de nosso corpo redimido. A ressurreição de Cristo revela o padrão de nosso corpo redimido para todo sempre. Respondendo então sobre a pergunta 40, porque era indispensável que o mediador fosse Deus e homem em uma só pessoa, nós temos então a resposta: para que as obras, ou as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus. A obra divina fosse aceita por Deus e a obra humana fosse aceita por Deus, a nosso favor, e que nos confiássemos nelas como obras da pessoa inteira. Era necessário que o homem levasse sobre si a culpa do pecado. Era necessário cumprir todos os aspectos condenatórios da lei. E ao mesmo tempo que fosse Deus para poder cumpri-la, suportando a justa ira de Deus, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício, como diz Hebreus 9, 23 a 28. E eu gostaria então de encerrar apenas com algumas citações. Primeira de João Calvino, nas suas Institutas, ele diz o seguinte: visto então que Deus por si só não poderia provar a morte, e que o homem por si só não poderia vencer a morte, então ele tomou sobre si a natureza humana em união com a natureza divina, para que sujeitasse a fraqueza daquela a uma morte expiatória, e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta com a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela. Nas suas Institutas. A Confissão de Fé, no capítulo 8, na seção 2, diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades. A Confissão de Fé fala que Jesus se tornou homem, perfeito, e continua: contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas, distintas, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, ou seja, momentos Jesus era Deus, momento Jesus era humano, ou se não, Jesus ele era divino e se converteu na humanidade. Composição ou confusão. Nessa hora eu sou Deus. Nessa hora eu sou humano. Não, não tinha isso. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Na pergunta 21 do Catecismo Menor nos diz: quem é o Redentor dos eleitos? E nós temos a resposta: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Jesus Cristo, eu creio na sua divindade e humanidade, na sua unipersonalidade como Cristo.
O que a gente precisa entender é que nós não vamos poder compreender exclusivamente esse assunto. Não vai se esgotar. A gente precisa pedir a iluminação do Espírito Santo para compreender tudo isso. A natureza divina de Cristo ela não foi humanizada, nem a natureza humana foi divinizada, mas Jesus Cristo continuou sendo homem com todas as suas propriedades não pecaminosas e continuou sendo Deus com todo o seu poder, porém sem fazer uso necessário do mesmo. E também a encarnação tem a sua origem na bondade de Deus, entretanto ela se tornou necessária devido ao nosso pecado. Então todo o sofrimento de Jesus tem por causa motora o eterno amor de Deus. A encarnação, ela jamais será desfeita. Jesus, ele continua, ele permanece para sempre verdadeiro homem e verdadeiro Deus.